uma loja. Hoje é difícil o comércio que não tenha câmera de segurança. Ela está mexendo ali numa caixa onde tem um televisor. É um televisor grande, tá? E ela mexe uma vez, percebe que ninguém olha, mas está sendo filmada. Ela pega essa... Olha o tamanho da caixa. É maior que ela, praticamente, tá? Ela carrega e sai como se nada fosse. E se eu te falar que esse tipo de crime é cada vez mais comum, acontece, inclusive, a todo instante. Para discutir um pouquinho mais desse assunto, eu estou com a advogada, doutora Suelane, nossa parceira, sempre está conosco agora, nos recebendo nesse momento no escritório para a gente discutir gentilmente esse assunto. Doutora, primeiro, obrigado pela participação conosco, boa noite, ótimo começo de semana. A gente vê, inclusive, doutora, que ela pega essa caixa despreocupada, como se nada tivesse fazendo. É um caso de furto simples, né? Porque é um caso onde não tem emprego da violência, então não se enquadra em assalto. É isso mesmo? Boa noite, Wagner. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É isso mesmo que você acabou de mencionar. É um caso que é considerado furto, né? Porque não emprega violência ou grave ameaça a pessoas. Ela furtou um televisor, se enquadra ali no artigo 155 do Código Penal, pena de 1 a 4 anos. Essa pessoa, ela quando for imputada uma pena a ela, pode ser colocado também a possibilidade de instituto despenalizadores. O que seria isso? Como a pena mínima é de 1 ano, pode ser aplicado um instituto chamado suspensão condicional do processo, que é justamente para que ela não fique presa, ela acompanhe esse processo fora com algumas situações que ela tem que cumprir aqui fora, ou mesmo se não for medido alguma pena maior ali, se realmente for caracterizado o furto simples, ela pode também ser ofertada a ela o acordo de não persecução penal aí proposto pelo Ministério Público, que é outro instituto despenalizador. Esse instituto despenalizador vige com o interesse também de ela cumprir medidas que o Ministério Público pode estar colocando a ela, para que ela consiga ter consciência daquela situação que ela está cometendo, que seria o crime, e ela não ser presa. Entretanto, se for caracterizado qualquer aumento de pena, qualquer qualificação diante de uma análise do Ministério Público no oferecimento de uma eventual denúncia, ela não tem condições ali de ter o oferecimento do acordo de não persecução penal, ou mesmo se ela for reincidente, né? Se ela tiver ali, por exemplo, uma extensa ficha criminal, estiver respondendo algum processo, ter sido condenada por algum outro processo, ela já não tem essa condição ali ofertada pelo Ministério Público que eu acabei de mencionar, que é a NPP, o Acordo de Não Persecução Penal. Uma dúvida minha, como leigo mesmo, doutora, quando a gente fala de reincidência, dela ter algum agravante, a gente precisa estar falando de algo do mesmo crime. Por exemplo, a gente está falando de um caso de furto. Digamos que essa mulher que foi flagrada pela câmera de segurança responda por furto. Se ela for presa, não tem nenhum antecedente, ok, ela pode ter alguma vantagem, ela pode responder em liberdade. Se ela é reincidente, quando ela já fez algum crime, obrigatoriamente, esse agravante é porque ela fez um crime de furto, o mesmo crime, ou, por exemplo, outro caso já pode a pena dela ser um pouquinho diferente? Nós temos 2 tipos de reincidência. Por exemplo, a reincidência porque ela cometeu qualquer outro tipo de crime. Por exemplo, nesse caso ela cometeu o furto, ela pode ter cometido no passado um roubo, ela pode ter cometido alguma lesão corporal, qualquer outro tipo de crime. Aí, com certeza, isso vai influenciar na aplicação da pena dela. Agora, nós temos a reincidência específica, quando a pessoa comete o mesmo tipo de crime que ela cometeu no passado. Então, ela cometeu no passado o crime de furto e agora ela cometeu o crime de furto novamente. Então, se chama reincidência específica, quando é o mesmo tipo de crime. E isso também vai influenciar na aplicabilidade da pena dela. Isso o magistrado vai fazer na parte da dosimetria da pena dessa pessoa que está sendo levada ali para o julgamento. E é importante a gente falar do lado da vítima, né, doutora, que as pessoas precisam registrar o boletim de ocorrência, porque depois, se esse televisor, nesse caso específico aqui, for recuperado pela polícia, enfim, com o receptador, algo nesse sentido, para a pessoa retirar, ela tem que comprovar que o televisor, que o objeto, enfim, de fato, era dele.
essa pessoa tem que comprovar que esse objeto era dele para conseguir fazer a retirada, por isso é importante, então, essa orientação. Doutora Suelane, obrigado pela participação conosco, conversando ao vivo com a gente, gentilmente. Eu agradeço o convite, essa mensagem dessa tua última fala é muito importante. As pessoas fiquem ligadas nesses produtos que são ofertados de maneira, né, que pode ser muitas vezes proveniente de crime como de furto. Não caiam nessa, porque a apropriação indébita, receptação também é crime previsto no Código Penal e é interessante que a população fique atenta. Muito obrigada pelo convite e boa noite a todos. Boa noite, ótima semana mais uma vez, doutora Suelane, gentilmente conversando com a gente.